Há 60 anos ele comprou uma ilha deserta por $13.000. Mudou-se para lá e nunca mais voltou. Olá, tudo bem? Certamente não é segredo para ninguém que cada pessoa nesse planeta é livre para escolher como viver sua vida. No entanto, algumas pessoas apenas sonham com aventuras na maior parte do tempo, deixando a grama crescer sob seus pés e nunca realizando seus próprios desejos. Mas também há aqueles que fazem o seu próprio destino. E também é verdade que a maioria das pessoas quer deixar algo para trás, algo pelo qual será lembrado. Pois bem, infelizmente algumas pessoas conseguiram realmente isso. E é por isso que a história de hoje, que aconteceu em 1962, deixou uma marca permanente na história. Então, hora da gente contar o que aconteceu há 58 anos, com um homem chamado Brendan Grishaw. Brendan Grishaw trabalhava como editor em um jornal de Londres, e como milhões de outras pessoas ao redor do mundo, ele só podia sonhar em ter uma carreira de sucesso. Bem, ele realmente poderia ter conseguido isso se não fosse por um incidente incrível que mudou toda a sua vida. Tudo aconteceu por uma completa coincidência em um dos eventos de trabalho. Um menino desconhecido de 10 anos perguntou a Brendan, em tom de brincadeira, se ele queria viver em uma ilha deserta. O homem também respondeu brincando: "Por que não?" Naquela mesma noite chuvosa, Brendan não conseguiu adormecer. A pergunta do rapaz rodopiava na sua cabeça ao mesmo tempo em que o homem olhava para trás, se lembrando de toda a sua vida e pensando no que viria a seguir. Ele já não era um rapaz, mas sim um solteiro de quase 40 anos que nunca conseguiu comprar sua própria casa, e as suas perspectivas eram muito humildes. Como o próprio Brendan mais tarde contaria, na verdade não havia nada que o impedisse de mudar toda a sua vida. E só então ele teve uma ideia que alguns podem achar que é coisa de louco. Alguns dias depois, Brendan começou a procurar por uma pequena ilha. Com certeza ele não era um homem rico, mas tinha algum dinheiro que economizou a vida toda para comprar um apartamento. Então ele logo decidiu largar tudo: o emprego, os amigos e as conexões. Ele investiu todo o dinheiro que tinha economizado em uma aventura. Ele escolheu uma pequena ilha de Seychelles, chamada Moyen, e localizada a 4,5 km ao norte da ilha de Merri. A ilha em questão tinha 480 metros de comprimento e 300 metros de largura. Devemos dizer que comprar essa ilha custou ao homem 8.000 libras, ou um pouco mais de $13.000. O homem de 40 anos ficou satisfeito com o preço. E então, em poucos dias, ele comprou o terreno, onde nenhum humano pôs os pés em anos, e se mudou para lá. Também vale mencionar que o arquipélago das Seychelles inclui 115 ilhas, e apenas 33 dessas são habitadas. Esse é um destino turístico popular, com hotéis de luxo e todos os benefícios da civilização. Algumas ilhas na região são propriedade de bilionários, mas naquela época era possível comprar um pequeno pedaço de terra por um preço muito acessível. Foi exatamente o que Brendan fez. O homem não se importou em se mudar para o outro lado do mundo, porque já havia viajado para a África, e uma longa viagem não o assustava. Com apenas 2 malas nas mãos, ele enfrentou todos os desafios que a ilha proporcionava. Ele construiu uma casinha de madeira, e as coisas que ele levou com ele foram suficientes para durar o primeiro ano. Pouco a pouco, Brendan começou a transformar a ilha selvagem. Um ano depois, encontrou um assistente, chamado René Lafortune, um homem local que vivia numa das ilhas vizinhas que eram habitadas. René ajudou Brendan a tornar a ilha habitável, arranjar comida, cuidar de pássaros e tartarugas e plantar árvores. O tempo voou nas décadas que passaram. Eles plantaram na ilha cerca de 6.000 árvores, dando assim lar a milhares de pássaros. Pode parecer uma coisa fácil de fazer, mas não é tão simples assim. Na primeira vez em que Brendan cometeu erros que prejudicaram pássaros de outra ilha, eles voaram de volta para casa imediatamente. Então ele refez os processos, até que um dia, alguns pássaros voltaram para a nova ilha e se estabeleceram por lá. Então ele começou a alimentá-los e, com o tempo, mais e mais pássaros foram viver em sua ilha. Vários anos depois, milhares de pássaros habitavam a região,
Em 10 anos, eles construíram cerca de 5 quilômetros de trilhas e criaram condições suficientemente boas para uma pessoa viver uma vida longa. E ainda mais importante, uma vida feliz por lá. Mesmo com todas as dificuldades, Brandon viveu lá por décadas sem nunca sair de sua ilha. A história do moderno Robinson Crusoe rapidamente se espalhou pelo mundo, e o homem se tornou tão popular que os jornalistas fizeram fila para entrevistá-lo. E mesmo que ele nunca tenha recusado uma entrevista, não o fez por fama ou por vaidade, mas por amor ao seu pedacinho de terra. Após quase 40 anos de vida na ilha, a autobiografia de Brandon Greenshall foi publicada. Um grão de areia, a história de um homem e uma ilha. Em 2007, o único assistente e amigo íntimo de Greenshall morreu de câncer e o nosso Robinson Crusoe ficou sozinho na ilha. O homem de 81 anos conseguiu atrair para a ilha 2.000 novas espécies de aves e criou mais de uma centena de tartarugas gigantes que estavam à beira da extinção. Graças aos esforços de Greenshall, a ilha, outrora deserta, agora abriga 2/3 da fauna dos Seychelles, e dessa forma, um pedaço de terra abandonado se transformou em um verdadeiro jardim do Éden. Em 2010, o príncipe da Arábia Saudita chegou a oferecer a Brandon uma quantia inacreditável de $50 milhões pela ilha. Eles queriam construir um resort magnífico por lá. Mas, adivinha o que ele respondeu? Claro que rejeitou essa oferta. Eu não quero que esse lugar seja um local de diversão para os ricos e famosos. Prefiro vê-lo tornar-se num parque nacional em que todos possam desfrutar. Os jornalistas uma vez perguntaram a Brandon se alguma vez ele se sentiu sozinho. E a sua resposta foi surpreendente. Sim, Brandon disse. Claro que me sentia solitário. Ao longo do tempo foram instalados cabos elétricos e telefônicos na ilha. Os esforços de Brandon levaram à ilha o status de Parque Nacional da Ilha Moyena, um lugar onde tem mais espécies por metro quadrado do que qualquer outro no mundo. Moyena está aberto a turistas, mas apenas por um breve passeio sem pernoite. A taxa de entrada é de apenas 12 euros pelo tempo de praia e almoço, e todo o lucro é investido no desenvolvimento da ilha. Não importa o que os outros possam pensar, mas Brandon Greenshall viveu uma vida feliz e viveu do jeito que queria. O Robinson Crusoe dos tempos modernos faleceu no ano de 2012. Ele costumava dizer que se pudesse ter mais algumas vidas, passaria todas elas em sua ilha. Isso mostra que ele não se arrependeu de nada, e ele se tornou tão popular em todo o mundo que, além de um restaurante, sua ilha agora tem um pequeno museu e uma capela que tem uma placa com o nome de todos os proprietários da ilha desde 1850. Além disso, nela também tem um pequeno cemitério com 3 túmulos do pai de Greenshall e 2 piratas desconhecidos que também foram enterrados lá. Então, essa foi a história de um homem comum que percebeu que queria mudar sua vida quando tinha 40 anos. O que ele fez com sucesso? Vocês acham que também poderiam fazer? Você estaria disposto a abrir mão dos benefícios da civilização, da internet e outros confortos para se mudar para uma ilha deserta? Não deixe de escrever sobre isso nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para novos vídeos e deixar sua curtida. Eu vou ficando por aqui e nos encontramos em mais uma história sensacional aqui do nosso canal. Forte abraço e até a próxima!